Olá, tudo bem? Mais uma vez tenho que começar pedindo desculpa a vocês pelo facto de ficar tanto tempo sem gravar vídeo para o canal, mas a verdade é que, tal como disse no vídeo anterior, tem sido um bocado complicado para mim gravar, porque eu não gosto de gravar vídeo quando tenho gente aqui em casa e nesses dias meteu as festividades, também tive uns tempos de férias que fui com a família passar uma semana na Ilha da Madeira. E pronto, isto fez com que tivesse sempre algum movimento em casa e eu não gosto de gravar de vídeo quando tenho gente em casa, de forma que acabei por gravar muito menos vídeos do que gostaria e numa altura em que não faltou assunto importante de que falar. Bom, dito isso, vamos ao tema deste vídeo e que tem a ver com a questão do Banco Master e de algo que me está a preocupar bastante. O que me está a preocupar bastante é a atitude do Dias Toffoli, ministro do STF, de chamar a ele tudo que diz respeito a esse assunto. Isso levanta de mim algumas dúvidas, algumas desconfianças que eu não me abstenho de ter. Ninguém vai entender que eu não tenho o direito, que eu não posso, pelo menos, lançar a dúvida sobre algo que é extraordinário. Nunca aconteceu em nenhum processo de investigação que um ministro do Supremo tenha feito o que Dias Toffoli fez, chamando a si todo o processo e, em vez de ser entregue à Polícia Federal todo o processo de investigação e o controle dos documentos, não, o Dias Toffoli quer que todos os documentos que a Polícia Federal obtenha na investigação desse processo fique a sua guarda no STF. Isso me preocupa bastante, porquê? Porque há uns anos atrás, em Portugal, aconteceu uma coisa que eu receio que possa acontecer neste caso também. E eu tenho o direito de ter essa desconfiança. Há alguns anos atrás, Portugal comprou uns submarinos à Alemanha. Na compra desses submarinos se descobriu alguns casos estranhos, que se descobriu que houve casos de corrupção, inclusivamente houve pessoas que foram presas na Alemanha por causa disso. Estranhamente, em Portugal, quando se tentou investigar o caso, os documentos tinham desaparecido. Quer dizer, imaginem, documentos da compra de submarinos, não estamos a falar de compra de, sei lá, de material de escritório. Estamos a falar de compras de submarinos. Esses documentos desapareceu. Inclusivamente a coisa ainda ficou mais estranha, que pessoas foram condenadas na Alemanha, bastaria pedir cópias desses documentos na Alemanha, que os documentos seriam obtidos. Mas o que é certo é que dessa forma se abafou o caso. E mais uma vez eu insisto, tenho paciência. É muito estranho que isso tenha acontecido precisamente porque o caso envolvia um governo de direita. Porque sempre que o caso envolve governos de esquerda, as investigações vão até ao fim. Sempre que envolve a direita, se tenta camuflar. E depois a direita sempre tenta passar a ideia que os corruptos são os de esquerda. Em Portugal é algo muito semelhante. Todos os casos de corrupção que se tem investigado a fundo são aqueles que envolvem pessoas de esquerda. Sempre que toquem alguém de direita, arranja-se sempre forma de se abafar o caso e as investigações não avançar. Nesse aspecto, em Portugal, é muito parecido. Mas vamos àquilo que interessa, que é o que está a passar no Brasil. Portanto, isso levanta uma suspeita que o Dias Toffoli, ou de alguma forma, estes documentos vão desaparecer. Então, eu espero que a Polícia Federal, embora acredito que ela não possa fazer isso, que de alguma forma seja legal fazer isso, mas eu mesmo assim, eu me precavi. Eu se tivesse
algum controle na Polícia Federal, eu teria-me precavido e fazer uma coisa tão simples quanto digitalizar todos os documentos que fossem enviados para lá. O documento desapareceu. Olha, está aqui. Está aqui uma cópia dele. Porque existe, sim, o risco desses documentos desaparecerem. E porquê é que eu tenho essa desconfiança? Porque o que o Dias Toffoli está a fazer não é natural. A investigação cabe à Polícia Federal. É a Polícia Federal que tem que ter os documentos, tem que ter acesso aos documentos, tem que ter e usar os documentos como ferramenta para todo o processo de investigação. É preciso manter o sigilo. Sim, obriga-se a Polícia Federal a manter o sigilo e ter controle. Porquê? A única pessoa que é capaz de manter o sigilo é o Dias Toffoli? Não. E isso, inclusivamente, está a trazer um problema muito grande para o STF. Porque acaba por não só se leve a desconfiança em relação a Dias Toffoli, como pessoa, mas do STF como um todo. O próprio STF é posto em causa quando um dos seus ministros tenta controlar uma investigação dessa forma. E depois nós sabemos que há, de facto, indícios do envolvimento de Dias Toffoli nesse processo. Existem casos comprovados de a proximidade dele com pessoas ligadas ao Banco Master. Inclusive uma viagem de avião para assistir a final da Libertadores. Algo que um juiz do STF, por uma questão de princípio ético, não deveria aceitar em hipótese alguma. Nem sequer me refiro especificamente ao caso do Banco Master. Fosse qual fosse o empresário, porque amanhã esse juiz pode ser chamado a julgar algum assunto que diz respeito a um empresário que acabou de dar carona num avião particular para assistir a um jogo. É natural que haja desconfiança de que a posição dele não seja 100% isenta. E uma das coisas que eu digo sempre, digo em relação ao político, mas digo também em relação ao judiciário, que o princípio deve ser que a mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer séria. Se o Dias Toffoli é um juiz sério, e eu não tenho até o momento nenhum motivo para duvidar disso, então porquê que ele está a querer parecer que não é assim tão sério? Porque, no fundo, quando ele toma a atitude que ele está a tomar, ele está-se a expor a dúvida sobre a seriedade dele. Não adianta ele usar o seu poder como ministro do Supremo para tomar, inclusivamente, alguma posição contra pessoas que têm o seu direito legítimo de duvidar da idoneidade dele. Eu tenho o direito, eu sinto no direito de não tenho o direito de o acusar de nada. Mas de duvidar, claro que eu tenho. Eu tenho sim o direito de duvidar, porque ele está-me a dar motivos para isso. A partir do momento que ele impõe um processo sigiloso em relação aos documentos, que não é padrão, é algo que nunca aconteceu antes, e a partir do momento em que ele se arroga do direito de ser ele a única pessoa a ter controlo sobre os documentos passam a ficar à guarda dele, eu pergunto, se a dada altura a Polícia Federal tiver necessidade de aceder a esses documentos para algum aspecto da investigação que possa ter informação ali importante, ele vai ceder à Polícia Federal esses documentos? Muito provavelmente não. Porque se ele guarda aquilo por uma questão de sigilo, em que ele quer garantir que aquela informação não saia de jeito nenhum, eu tenho todo o direito de duvidar que quando a Polícia Federal
necessitar desses documentos para dar continuidade à investigação, que das duas uma. Ou não seja dado acesso aos documentos, ou parte desses documentos venham simplesmente a desaparecer. Ser tratados como se nunca tivessem existido. E depois acontecer como aconteceu no exemplo que eu falei em relação ao submarino. O documento desapareceu, a investigação nem sequer prosseguiu. Então, a investigação deixa de prosseguir porque não existem provas, porque as provas desapareceram. Existe o risco delas desaparecerem sem ter todo esse rigor que o Dias Toffoli está a ter. Existe. Não existe exemplo. Não existe, até onde eu sei, não existe exemplo de documentos à guarda da Polícia Federal que tenham desaparecido. Ora, se não existe exemplo disso ter acontecido, porque cargas d'água, é que agora existe essa necessidade de ter o Dias Toffoli como dono e senhor do controlo desses documentos, ao ponto de dificultar, inclusivamente, que esses documentos sejam usados no processo de investigação. Quem é que pode garantir que a dada altura no processo, quando se descubra algum tipo de envolvimento, ou diretamente do Dias Toffoli, ou alguém próximo dele, se isso vier a acontecer, que depois, quando se for atrás das provas, se for atrás dos documentos, se descubra que esses documentos desapareceram, que não existem? É muito estranho. Isto não pode acontecer. Isso gera uma desconfiança. Reparem, mesmo que nada disso que eu acabei de dizer ocorra, a desconfiança está instalada. E o STF não pode se expor a esse tipo de desconfiança. Eu sempre defendi aqui o STF. O STF teve um papel extraordinário na defesa da democracia brasileira, e isso é algo que não se pode perder. E com esta atitude do Dias Toffoli, é algo que corre o risco de se perder. Corre-se sim o risco de a narrativa de desconfiança que a extrema-direita cria em relação ao STF venha a ser legitimada por algo que não tem nada a ver com coisas que ficaram provadas no passado e relacionadas com atos de corrupção, com a tentativa de golpe, porque de repente essas pessoas podem pegar nisso, e eles são mestres em fazer isso, em pegar num exemplo e generalizar, tratar isso como se aconteceu aqui, provavelmente aconteceu em todo o processo, e tratar como aquilo fosse algo corrente. Isto é extremamente perigoso para a imagem do STF. E se perder a confiança no STF, eu não sei quem mais poderá defender a democracia no Brasil. Porque já ninguém confia no Congresso. A verdade é esta. Já ninguém confia no Congresso. Se as pessoas perderem a confiança também no STF, vai restar o quê? Pelo amor de Deus, isso não pode ocorrer. Reparem, as pessoas já não confiam no Congresso, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Já não confio nos militares. A grande maioria das pessoas já não confiam nos militares. Eu, sinceramente, nem percebo porquê em algum momento confiar. Mas pronto. Porque uma instituição que dá um golpe e fica dizendo que vai convocar eleições brevemente e fica 20 anos no poder, já deu motivos suficientes para não ser digna de confiança. Portanto, eu não entendo porque que as pessoas confiavam tanto nas Forças Armadas no Brasil nesse aspecto de defesa da democracia. Inclusivamente em questões relacionadas até mesmo com corrupção, porque sabemos que durante a ditadura militar a corrupção correu solta. Até porque quem tentasse investigar qualquer ato de corrupção era desaparecido. Portanto, como eu disse, não entendo essa confiança. Mas havia. Ainda era uma das instituições mais confiáveis. Neste momento, se as pessoas perderem a confiança no STF, a única instituição que ainda vai preservar
alguma confiança, é a Polícia Federal. Porque em que mais se pode confiar? Não se pode confiar na Câmara de Deputados, Senado e Câmara de Deputados. Não se pode confiar nas Forças Armadas pelos todos os motivos que elas já deram para que não se confie nela. Se as pessoas perderem a confiança no STF, quem é que vai defender a democracia? Nesse processo do Banco Master, eu estou preocupado com tudo, evidentemente. Estou preocupado com as consequências. Agora, eu prefiro que tudo isto venha à luz e todas as pessoas envolvidas com esses processos sejam expostas e tenham que pagar pelos seus crimes, independentemente de ser de direita, ser de esquerda, ser do centrão, provavelmente a grande maioria será do centrão. Independentemente disso, todas terão que pagar pelo seu crime, tal como todos que forem envolvidos no processo de tentativa de golpe têm sim que pagar pelos seus crimes. A investigação tem que ser levada até ao fim. E é isso que eu entendo que se deve preservar. A garantia de que a investigação seja levada até ao fim e que todos os que cometeram crimes sejam punidos. Da forma que o Dias Toffoli está a atuar neste processo, ainda que algumas pessoas sejam atingidas, ainda que todas envolvidas venham a ser atingidas, vai ficar sempre a dúvidas se foram realmente todas, se não houve algumas que foram protegidas por um processo que gera desconfiança. E é uma desconfiança perfeitamente legítima. Não se trata de acusação, ninguém pode acusar sem provas, não sou eu que vou fazer isso. Agora, a desconfiança é legítima. Foram dados meios, existem indícios que me dá o direito de desconfiar que todo esse rigor da parte do Dias Toffoli não seja apenas por uma questão de preservar provas. Eu tenho o direito de desconfiar que seja precisamente pelo contrário, para garantir que algumas provas não sejam usadas para não atingir certas determinadas pessoas. E não estou a dizer sequer que seja o Dias Toffoli. Pode não ser ele. Pode ser pessoas próximas dele, pessoas com quem ele de alguma forma tem relação. Agora, essa desconfiança eu tenho sim e tenho o direito de a ter. É um direito legítimo que eu tenho de ter. Não é acusação, é desconfiança. E desconfiança eu tenho o direito e vou defender o meu direito até ao fim de desconfiar que isto não é normal. E não sendo normal, a não ser que ele consiga, venha a público e consiga demonstrar que para todo o processo, para que todo o processo se torne efetivamente transparente como deve de ser, é preciso um rigor na preservação das provas e que só ele, de alguma forma, dá garantias que isso aconteça. Enquanto ele não conseguir provar isto, e eu não vejo como ele poderá provar, porque não existe, até onde eu sei, nenhum caso em que a Polícia Federal desapareceu documentos à guarda da Polícia Federal em processo de investigação. Até onde eu sei, isso nunca ocorreu. Se ocorrer neste processo com ele vai ficar exposto e, ao se expor, vai expor todo o STF. Por isso, eu acho que, inclusivamente, é importante que os seus colegas, e tudo parece que isso já está a ocorrer, mas que todos os seus colegas tomem posição, não precisa ser a posição pública para evitar a exposição do STF, mas internamente pressione o Dias Toffoli a dizer assim não, porque você está a pôr em causa a instituição.
Esse processo tem que ser um processo transparente. As pessoas têm que saber o que se está a passar. Da forma que está feito, é legítimo que as pessoas ponham em causa não apenas o ministro que está com o assunto, claro que esse será o principal responsável, mas a própria instituição. Bom, em relação ao Banco Master, por enquanto, fico-me por aqui. Era este aspecto que eu queria salientar. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.